A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 24 de janeiro. Em Assembleia, beneficiários da ação dos precatórios aceitam nova proposta de acordo. Julgamento dos embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral Federal tem data prevista para 10 de fevereiro. Saiba o que garante a medida provisória do Acordo de Reajuste Salarial dos Docentes Federais. Pesquisa de clima organizacional está disponível para servidores. No segundo episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos entender como funciona o orçamento do Estado. Instituto Ágora publica edital de cursos para novos alunos. Fique atento e não caia em golpes. A Adurne Sindicato não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Assédio no serviço público. Governo lança novo guia e Câmara institui política para coibir prática. 21 de janeiro foi comemorado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A ação de precatórios dos docentes da UFRN, a mais emblemática do Estado, aponta para uma resolução definitiva. Reunidos em assembleia, os beneficiários aprovaram por ampla maioria que as providências para um possível acordo sejam encaminhados por parte da assessoria jurídica do sindicato. Na última segunda-feira, dia 20, os beneficiários e beneficiárias da ação dos precatórios aprovaram por ampla maioria que sejam dados os devidos encaminhamentos às novas tratativas de possível acordo no processo. A assembleia ocorreu no auditório da reitoria da UFRN, localizado no campus central. Durante a reunião, os interessados tiveram a oportunidade de conhecer a proposta e esclarecer suas dúvidas. O presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, ressaltou o sucesso da sessão. Tivemos uma excelente assembleia, com a participação de mais de 200 professores, substituídos e representantes. Nela foram tratadas questões relacionadas com o possível acordo e, por ampla maioria, o conjunto de professores decidiu pelo prosseguimento das tratativas do acordo com a PGF. A assessora jurídica do Adurne Sindicato, Andréa Munemassa, explicou como será o andamento das tratativas do possível acordo. O próximo passo será parecer da Procuradoria da UFRN, que deverá se manifestar se é favorável ou contrário ao acordo, nos termos do que dispõe a portaria 498 da AGU-PGF. Em sendo favorável o parecer, haverá apresentação dos cálculos de cada um dos substituídos na ação para posterior assinatura de termo individual de acordo para aqueles que aceitarem a proposta. Para os professores e professoras que não quiserem realizar a composição, o processo continuará em tramitação. Aqueles e aquelas que desejarem obter mais esclarecimentos acerca da proposta de acordo podem buscar o atendimento jurídico do Adurne Sindicato, de segunda a sexta, das 9 às 12 horas, na sede da entidade. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Os embargos de declaração que a Procuradoria-Geral Federal opôs ao Tribunal Superior do Trabalho acerca do processo dos precatórios têm julgamento agendado para o dia 10 de fevereiro do corrente ano em Brasília. A determinação da PGF, enviada em novembro do ano passado, se caracterizou, de acordo com a advogada e assessora jurídica do Adurne Sindicato, Andréa Munemassa, como uma atitude protelatória em relação a uma ação judicial que já tramita há mais de 30 anos. O Adurne Sindicato segue atento à tramitação do processo e comunicará a decisão que será tomada pelo Pleno do TST. Direitos do professor e da professora.
O acordo salarial dos professores e professoras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o EBTT, foi garantido pela medida provisória 1286/2024, editada pelo governo federal. Agora, o pagamento do reajuste depende da aprovação da MP pelo Congresso Nacional, que retoma o funcionamento em fevereiro. O professor Eduardo Rolim, diretor tesoureiro do Sindicato Intermunicipal de Professores das Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, alerta que do ponto de vista financeiro, de status ou progressão, não há mudanças, apenas de nomenclatura. Vamos dizer assim, a medida provisória, quando ela é publicada, ela vira lei, instantaneamente. Então, a partir de 1º de janeiro já está em vigor todas as mudanças de estrutura de carreira, etc. Mas isso não significa que está garantido o reajuste. É importante ficar bem claro isso para todo mundo. Nós vivemos no Brasil uma situação extremamente absurda, que é um Congresso Nacional totalmente irresponsável com as questões do país. Os parlamentares federais, infelizmente, só se preocupam hoje com as suas emendas e ficam fazendo chantagem com o governo federal em relação a isso. Eu vou dar 2 exemplos que são muito importantes. A Constituição diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser enviada para o Congresso Nacional em maio e ela tem que ser votada antes do recesso do primeiro semestre. Ela foi votada no dia 30 de dezembro de 2024. A Constituição também diz que o orçamento da União tem que ser enviado ao Congresso Nacional em agosto, já aprovada a LDO, e enviado e aprovado antes do recesso de final de ano. O Congresso Nacional não votou o orçamento da União, o que é uma coisa absolutamente inaceitável, porque não é o nosso reajuste que está suspenso. Está suspenso a despesa da universidade, está suspenso o gasto da saúde, está suspenso qualquer tipo de gasto do governo federal. O governo só pode executar 1/12, um duodécimo, como se fala, do orçamento do ano passado, para cada mês desse ano, enquanto não for aprovado o orçamento da União. Infelizmente, o Brasil não faz que nem os Estados Unidos, por exemplo. Lá o governo para, quando não tem o orçamento aprovado. Eu acho que a gente precisaria disso aqui também, para que o Congresso fosse mais responsável. Porque é inaceitável que tenha havido toda essa chantagem no segundo semestre do ano passado, por conta de que o Supremo Tribunal Federal corretamente suspendeu o pagamento das emendas, que em primeiro lugar é um absurdo que se tenha quase 60 bilhões de reais em emendas. Segundo, que elas sejam impositivas, ou seja, o Congresso determina a execução orçamentária, o que é inaceitável na medida em que nós acabamos tendo 513 deputados e 81 senadores que na prática viram vereadores federais. Eles ficam cuidando da ponte, ficam cuidando do posto de saúde da sua cidade, como se isso fosse bom para a sociedade, como eles gostam de dizer. Não é bom, não, porque a sociedade fica tendo programas públicos totalmente quebrados, fracionados. Imagine que são 500, quase 600 parlamentares, são 600 programas, 600 projetos. E isso faz com que, evidentemente, a eficiência pública caia muito, porque a gente não tem uma política pública nacional com compras centralizadas, enfim, é um absurdo completo. Eu estou fazendo todo esse introito para dizer o seguinte: o efeito financeiro da medida provisória 1281 só vai vigorar no dia que for aprovado o orçamento da União. Então é importante que os professores entendam que, sim, já está valendo a medida provisória, portanto as mudanças de classe que nós vamos falar daqui a pouco já estão em vigor, todo mundo já está posicionado na nova classe, principalmente os jovens que estavam nas classes iniciais já estão em uma nova classe com futuramente reajuste bastante expressivo, porém não haverá reajuste salarial agora no pagamento de fevereiro, porque não tem chance disso acontecer, a não ser que o Congresso Nacional fosse convocado extraordinariamente para votar o orçamento em janeiro. Isso não vai acontecer, primeiro, porque se acontecer, eles vão primeiro querer cobrar pagamento de emendas, vão querer que o Supremo Tribunal Federal pare de cobrar a transparência que ele está exigindo para poder votar. Então, nós temos um Congresso que só vota mediante pagamento de emendas parlamentares. Isso é totalmente absurdo. O que vai acontecer provavelmente? Há 2 cenários, é bom que todo mundo fique claro disso. Por conta exclusiva dos parlamentares federais. Se eles voltam do recesso agora no início de fevereiro, a primeira tarefa deles é eleger o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, as mesas e tal. Se eles decidem imediatamente votar o orçamento, pode ser que haja tempo para ir para a folha até o meio de fevereiro,
E aí no pagamento de março, ou seja, na folha de fevereiro, o reajuste acontecer, inclusive com o pagamento de um mês retroativo ao mês de janeiro. Por que isso? Porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada uma emenda do governo federal, inclusive questionado por muita gente, de que quando o orçamento for aprovado, reajustes salariais que estejam em lei, como é o caso desse, eles podem ser pagos retroativamente. Porque eu lembro que já faz alguns anos que a LDO proíbe pagamento retroativo de reajuste. Então esse ano isso foi mudado, foi excetuado. Por quê? Porque já se sabia que havia uma chance enorme do Congresso não aprovar o orçamento. Depois do intervalo, Pesquisa de Clima Organizacional está disponível para servidores. No segundo episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos entender como funciona o orçamento do Estado. Instituto Ágora publica edital de cursos para novos alunos. E ainda, fique atento e não caia em golpes. A Adurne não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Assédio no serviço público. Governo lança novo guia e Câmara institui política para coibir prática. 21 de janeiro foi comemorado o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está promovendo a segunda pesquisa de clima organizacional da UFRN. Servidores técnico-administrativos e docentes podem participar até o dia 31 de janeiro, via formulário no SIGAdmin. O sigilo das informações e da identidade dos respondentes está garantido. Esta abordagem é global, permitindo a participação de todos os servidores. A pesquisa possibilitará comparar resultados com o levantamento anterior, identificando melhorias e ajustes nas estratégias institucionais. A primeira edição, realizada entre 2022 e 2023, teve 2.034 participantes e orientou ações institucionais importantes que estão disponíveis no portfólio de gestão de clima organizacional da UFRN. Os resultados desta nova pesquisa auxiliarão na identificação de prioridades institucionais e necessidades específicas de unidades, contribuindo com comitês e comissões, como o Comitê UFRN com Diversidade e a Comissão de Humanização das Relações de Trabalho. Jornal da Educação. Extra Classe. Hoje damos continuidade à série educativa Rio Grande do Norte em Perspectiva, produzida pelo Adurne Sindicato e apresentada pelo professor Thales Penha, do Departamento de Economia da UFRN. Após a estreia que abordou a trajetória econômica do Estado, no episódio de hoje, o tema é como funciona o orçamento do RN. Vamos entender a estrutura do orçamento estadual e conhecer as principais fontes de receita do Rio Grande do Norte. Acompanhe. Olá, prezados ouvintes. No episódio passado, falamos um pouco sobre a estrutura produtiva do Rio Grande do Norte. Destacamos que o setor público é o setor principal em termos de geração de valor adicionado bruto dentro da economia do Rio Grande do Norte. A partir de estudos já realizados, cerca de quase 1/3 do valor bruto gerado na economia do Rio Grande do Norte vem do setor público, da administração direta, que envolve todos os setores da administração, saúde, educação, justiça, todos eles.
Então, como é um setor muito importante, é necessário entender a composição desse setor em termos orçamentários, já que boa parte desse setor é movimentado de acordo com o orçamento do Estado, ou seja, os recursos que o Estado consegue arrecadar e a maneira como ele gasta. Então, vamos começar a mergulhar nesse episódio e nos próximos sobre como é que está estruturado o orçamento do Rio Grande do Norte e sua evolução, suas fontes de receita, suas fontes de despesa, e algumas despesas principais, como pagamento aos servidores, investimento, e de onde vem essa receita. Mas por hoje vamos começar entendendo um panorama geral desse orçamento e como ele tem se comportado. O orçamento do Rio Grande do Norte ele vem apresentando um crescimento, principalmente a partir de 2017, após a crise que se abateu sobre o país entre 14 e 15. A partir de 2017 ele começa a recuperar. As receitas correntes do Estado começam a crescer. Entre 2017 e 2020 o crescimento é muito tímido. A partir de 2021 o crescimento começa a ser mais forte, e principalmente nesse último período de 23 para 24, em que a receita corrente do Estado cresceu de aproximadamente 17 bilhões para 22, 23 bilhões, a receita bruta. Então, a arrecadação cresceu. Mas vamos entender como é composta essa arrecadação. A arrecadação do Rio Grande do Norte, ou seja, o orçamento, ele tem duas grandes fontes de receita. É sua arrecadação própria, que vem dos impostos e taxas e contribuições que os cidadãos do Rio Grande do Norte contribuem para o Estado. Então, dentro do imposto está lá ICMS, está lá IPVA, está contribuições, contribuições e outras taxas que envolvem a arrecadação direta do Estado com o cidadão do Rio Grande do Norte. E uma outra fonte são as transferências da União para o Estado. O que acontece? Alguns tributos arrecadados pela União caem no fundo de participação dos estados e é dividido pelos estados. Por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto de Renda e o COFINS, que é o tributo federal, eles caem no fundo e é dividido com cotas partes. Essas cotas partes dependem da participação desses estados nesses tributos, mas também a região que está localizada, porque tenta diminuir as desigualdades regionais e o tamanho da população. Então, se você pegar a estrutura do Rio Grande do Norte, da arrecadação, esses dois principais motores de receita, a arrecadação própria e o fundo de participação dos estados, as transferências que o Rio Grande do Norte recebe. A título de exemplo, em 2023, a arrecadação bruta do Rio Grande do Norte foi cerca de 23 bilhões, que aí incorpora impostos e transferências. Por exemplo, dos 23 bilhões, um pouco menos da metade foi impostos, taxas e contribuições. É aquilo que o Estado arrecada diretamente. 11 bilhões foi esse tamanho. Por outro lado, as transferências foi 10 bilhões. Ou seja, então a gente tem uma relação quase que de meio a meio em termos de participação. Então, do orçamento, uma parte é a arrecadação própria do Estado, é uma metade, e a outra metade são as transferências que vêm do governo. Então, isso já levanta um ponto importante, que as dinâmicas locais e nacionais influenciam diretamente no nosso orçamento. Se o Estado cresce menos do que a média nacional, as transferências correntes passam a ter uma participação maior. Então, isso leva em consideração entender que a receita do Rio Grande do Norte está dividida em dois grandes vetores: a arrecadação própria, uma das suas arrecadações, que é metade, e as transferências do governo. Ou seja, as dinâmicas nacionais e locais elas vão impactar na maneira como vai se comportar esses dois grandes vetores. Toda a vida, apesar de eu ter feito a arrecadação bruta em 23 bilhões, essa arrecadação não fica toda dentro do orçamento do Estado, porque o Estado tem algumas obrigações, que é que a gente vai diferenciar de receita corrente e de receita corrente líquida. Do valor que se arrecada, tanto de receita própria como das transferências, algumas deduções são legais e são obrigações do Estado. Por exemplo, a dedução das contribuições dos servidores. Os servidores vão lá, pagam sua participação, por exemplo, seu fundo de previdência, e uma parte tem que ir para o fundo previdenciário, pode ser descontado. Outra dedução é o Fundeb. Os estados são obrigados a destinar parte do valor que tem no orçamento para o Fundeb. Por exemplo, em 2023, cerca de 2 bilhões, desses 23 bilhões, 2 bilhões entraram na composição do Fundeb. E além disso, tem as cotas partes dos fundos de participação dos municípios, que assim como o Estado tem cota parte nas arrecadações da União, os municípios também têm suas cotas parte nas arrecadações estaduais. Então, ao descontar isso, você tem que cerca de 18 bilhões de reais foi o orçamento que o Estado teve disponível em 2023 para gastar com as suas despesas que vão alegar. Então, essa é a estrutura que a gente tem hoje
na nossa arrecadação. E ela foi sempre isso, sempre trabalhou meio a meio. Então a arrecadação, a receita corrente, ou seja, o quanto o Estado tem disponível para desembolsar, sempre foi muito variado sobre esses dois drives. Nos próximos episódios vou abrir um pouco mais sobre as receitas, entender dentro dessas receitas correntes dos impostos, qual é a participação dos impostos e como eles têm variado ao longo do tempo. Fico por aqui e até a próxima. Agenda da Educação. O Instituto Ágora da UFRN abriu edital para 8 cursos presenciais de idiomas no semestre 2025.1, com inscrições a partir de 17 de fevereiro. Os idiomas incluem inglês, francês, espanhol, alemão, libras, latim, grego e português para estrangeiros, este com edital próprio. O processo começa no dia 17 para bolsistas da PROAI, dia 18 para o público externo e dia 19 para estudantes e servidores da UFRN como pagantes. A taxa para não bolsistas é de R$ 350. As aulas vão de 17 de março a 26 de julho. Interessados em níveis avançados devem se inscrever no nível básico e realizar o teste de nivelamento. Mais detalhes estão no edital que você encontra no site do Adurne Sindicato. Jornal da Educação. Extra Classe. E atenção, docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato. Criminosos estão aplicando golpes no mercado usando indevidamente o nome da entidade. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento! Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. A Controladoria Geral da União lançou no início de dezembro a nova versão do Guia Lilás, um documento que reforça a prevenção e o combate ao assédio moral, sexual e à discriminação no Serviço Público Federal. Com foco em orientar tanto gestores quanto trabalhadores, o guia busca coibir comportamentos inadequados no ambiente de trabalho e orientar as vítimas sobre como agir nesses casos. O guia também é uma ferramenta de prevenção, trazendo conceitos e exemplos práticos para identificar situações de violência e encaminhá-las corretamente. Dados recentes da Ouvidoria Geral da União mostram que 87% das vítimas de assédio sexual no Serviço Público Federal são mulheres. Para enfrentar esse cenário, o guia recomenda a criação de redes de acolhimento em órgãos públicos envolvendo gestores, ouvidorias e equipes multidisciplinares, como psicólogos e assistentes sociais. O documento apresenta ainda a régua da violência, uma escala que classifica desde comportamentos levemente ofensivos, como piadas discriminatórias, até casos mais graves, como assédio sexual e coerção física. Educação em Pauta. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi celebrado no último dia 21 de janeiro. A data é um marco no Brasil para conscientizar a sociedade sobre a importância de respeitar a liberdade de crença, promover o diálogo interreligioso e combater o preconceito contra manifestações religiosas diversas. Reconhecido oficialmente em 2007, o dia reforça a luta por uma sociedade que respeite a pluralidade e os direitos humanos. A professora Vilma Vitor, diretora do Adurne Sindicato, falou sobre a importância dessa data. A intolerância religiosa é um atraso na compreensão de que todos têm o direito de professar sua fé da maneira que achar conveniente. Nós temos no Brasil várias matrizes de culto à fé
inclusive a dos nossos ancestrais africanos. Então, como podemos não permitir que cada um processe sua fé da maneira que achar conveniente? A fé não é legado absolutamente de um indivíduo. A fé é professada por cada indivíduo da maneira que achar conveniente. Então vamos respeitar cada um no seu templo, cada um no seu espaço, cada um na sua conveniência. É uma questão democrática de direito à fé. Cada um proclama sua fé da maneira que achar conveniente. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.